se for dar uma dica também, é isso. Não tenta imitar, não. Já tem muita coisa, né? De imitação. Tenta fazer sua onda, o que você acredita, o que você quer fazer de verdade, sabe? Com ousadia, porque é o diferente, é o novo que vai ser a próxima onda a ser surfada. Então, quem encabeçar essa onda, com certeza vai se destacar mais que os outros, né? Olá, tá começando mais um Albo Podcast. Eu sou o Diego Albuquerque, um dos hosts aqui do Albo. Tenho aqui ao meu lado ela, Ana Júlia. E aí, galera? Tudo bem, Diego? Tudo Como bem. Você tá? Você veio de rosa hoje? Você tá já... Hoje eu tô no clima da Barbie. Ah, é? Eu a estreia da imaginei. Barbie. Tô brincando, gente, mas verdade, né? Foi a estreia da Barbie de rosa, olha só. Mas e aí, gente? Vocês estão bem? Como que vocês estão? E aí, você tá bem, Diego? Tô bem, graças a Deus. Já vão se inscrevendo aí também no canal, É isso aí. né? Deixando aí o seu comentário, ativando também as notificações. Isso é muito importante para que esse conteúdo alcance aí muito mais pessoas. E seguindo a gente lá no Instagram também, viu? Albo.podcast. E mandar um abraço aqui também para os nossos patrocinadores, a Nova Telecom. Tá aí no período de férias, todo mundo tá conectado, né? Jogando aí também. E daí tem que ter uma boa internet. A gente indica, né? Indica e recomenda a Nova Telecom. Tem Vespasiano, Ribeirão das Neves, Santa Luzia, Nova Telecom. Inclusive tá aparecendo aí no canto da tela uma super promoção para você da Nova Telecom. Nova Telecom, a sua conexão começa aqui. Sim, já se passaram 18 anos. Começamos com uma vontade, um desejo, um propósito. Levar a internet onde ninguém havia levado. Nosso crescimento vai além das áreas em que estamos. A evolução está em nossa identidade. Sim, são 18 anos levando você por diferentes lugares. Sim, são 18 anos conectando você em mais de 50 mil pessoas a emoções, amores, saudades. E hoje, nós só temos que te agradecer por tudo isso. Nova. Sua conexão sempre será aqui. Hoje a gente também vai falar de música e eu quero mandar um abraço aqui também pro nosso querido amigo Everton Mestre, que é parceiro. Um abraço, amigo. Também. É nosso amigo, né? Ele é demais, gente já vai boa. lá. É isso, é muita gente boa. E também assiste lá depois o episódio dele. Exatamente, ele esteve aqui também no Albo Podcast. Verdade. Inclusive, outros convidados especiais também estiveram aqui no Albo falando sobre música, assim como a Nath Faria, que é especialista em marketing musical, esteve por aqui. Quem mais esteve aqui? O Wesley Santos também já passou por aqui. Isa Ribeiro, quem Isa mais? Ribeiro. Deixa eu ver, que falou de música. Foi tanta gente, né? A gente até esquece. Camila Campos também, né? Camila Campos também. Falou de música. Exatamente. Nossa, muita gente. Muita gente já passou por aqui, muito convidado bacana. E você não pode perder, tá bom? Vamos deixar aqui na descrição do vídeo. O Alex Passos também falou sobre produção visual. É verdade. Exatamente. E hoje nós vamos falar sobre produção musical. A gente vai conversar com um produtor musical, ele é engenheiro de som, né? Sempre foi interessado por música desde a infância, tem muita experiência e muito conhecimento para compartilhar com a gente. Hoje a gente vai falar com Jordan Macedo. Seja bem-vindo, Jordan. Seja bem-vindo. Prazer é meu. Eu já conheço o trabalho do Jordan há muitos anos. A gente estava conversando aqui nos bastidores, né? Desde mais ou menos 2008. Olha, aqui muitos anos o quê, rapaz? Não sou tão velho assim, não. Não é te falando que você tá ficando velho, tá? Nem eu. Seja bem-vindo. Obrigado. Seja bem-vindo. Prazer estar aqui com vocês. Prazer é nosso. Jordan, conta um pouquinho aí da sua experiência, né? Como você começou aí na música. Eu sei que parece que você começou como cantor, é isso? Mais ou menos, Mais assim, ou menos. né? Mas eu comecei como todo mundo começa, né? Você vai ali ser músico de igreja e tal, e aí de repente você começa a querer interessar por gravação, e eu sempre sonhei com gravação. Desde criança eu ficava fascinado com essa história de gravar e tal. Eu tinha eu tenho, né? Um tio que ele colecionava vinis, né? E a gente ia pro final de semana na casa dele, ele ficava ouvindo só coisa top, que era só disco importado e tal. Então eu tenho esses prints sonoros desses discos, né, na minha cabeça. E quando eu cresci apaixonado com música. E aí, um dado momento, eu falei assim, vou brincar aqui para ver o que sai, né? E aí aconteceu que o pessoal da minha igreja estava querendo gravar um disco.
E eu ofereci, falei assim, olha, faça umas gravaçõezinhas lá na minha casa, lá, de repente a gente pode fazer alguma coisa promocional, né? Com os equipamentos da igreja, a gente pega, leva lá para casa, tenta fazer, vê o que dá. E aí vocês vendem e a gente vê o que consegue, né? Para poder gravar esse trabalho da igreja e tal. Só que aconteceu que um cara chegou para mim e falou assim, rapaz, esse disco que você fez aí... ficou melhor que o que minha mãe fez no estúdio. Que legal. De verdade. Eu falei assim, uai, você tá falando sério? E isso mexeu com a minha cabeça. Eu falei assim, uai, rapaz. Eu levo jeito. Deve ser que esse trem pode ser, né? E aí, eu decidi, quando eu tinha o quê? 19 anos de idade, né? Outro dia. Esses dias aí. E aí, eu decidi estudar, né? Áudio, para eu entender o que eu estava fazendo, que eu não tinha noção do que eu estava fazendo. Então, eu fui para o Rio de Janeiro, né? Estudei produção fonográfica lá. E nesse período eu fiz estágio com Pedro Braconô, do Rebanhão, que era tecladista, depois foi vocalista do Rebanhão. E aprendi bastante e tal. E depois eu voltei para minha cidade, né? E já comprei meu primeiro equipamento ali e comecei a fazer os meus primeiros trabalhos, né? Aí eu gravei a cidade inteira, que era lá em Teoflotone. Legal. Aí não tinha mais ninguém para gravar, gravei todo mundo. Aí eu falei assim, não, agora eu vou ter que... Se eu quiser continuar, eu vou ter que ir para BH, né? Aí eu vim para Belo Horizonte e fiz o trabalho. Nesse tempo lá, então, Teoflotone, foi que eu gravei o que eu te falei. Sim. Eu gravei meu disco, né? Que é Cantando, que depois eu incinerei e joguei no mar do esquecimento. Não acha, né? No Spotify. O som é muito legal, mas eu descobri que eu sou um péssimo cantor, então eu desisti. Ué, mas eu não ouvi, como que você tá falando? A gente não pode opinar. Você ouviu. Então, o que aconteceu? Eu fiz um disco da onda que eu queria fazer, porque eu gostava muito de Brit Rock, né? Aquela onda meio Delirious, U2, Coldplay, e ninguém faz isso nessa época, Exatamente. Né? A música congregacional naquele tempo nem sonhava com a possibilidade de fazer um worship, alguma coisa assim. E o Delirious era uma banda que eu admirava, assim, demais. E eu falei assim, olha, eu quero fazer essa onda e tal, para mostrar que eu consigo fazer, né? Então, eu fiz esse trabalho, mostrei para um pessoal daqui de BH, né, que era do Plug Luminário, e eles toparam produzir o trabalho deles, eu fui e fiz o trabalho deles. E depois que eu fiz o trabalho deles, tinha uma banda que estava começando, que chamava Palavra Antiga, né, estava dando nome na época. Eles ouviram esse trabalho e gostaram muito. E falaram assim, olha, cara, a gente quer que você faça nosso trabalho. Eu falei, vamos embora. E aí, o que eu fiz? Eu fui e inaugurei meu estúdio aqui em Belo Horizonte, né, o Polo Estúdio, nessa época. Não me pergunta a data, não lembro. 2000 e alguma coisa. Mas vamos, foi outro dia. Foi no comecinho. Aí a gente fez, né, o primeiro trabalho do Palavra Antiga, que tinha aquela música Casa, né? Casa. O trabalho deu certo. Aí depois o Thales ouviu e quis fazer trabalho comigo também. Aí o Thales também deu certo, né? Aí foi. E aí seu nome começou a crescer, né? Ficar reconhecido no mercado. Aí foi embora. Fonográfico. Então, vamos dizer assim, os dois maiores trabalhos, no início, claro, né? Sei que você já fez muito trabalho, foi o do Palavra Antiga e do Thales, né? Que estavam ali começando. Eram projetos embrionários, né? Tipo, ninguém sabia que ia dar certo, né? Mas foram trabalhos que eu executei, assim... Foram trabalhos demorados, muito bem pensados, né? Como se fazia na época dos CDs, né? Que hoje em dia faz muito single, né? Era um momento diferente e tal. Mas, por exemplo, só com o Thales dentro do estúdio, a gravação do Palavra Antiga mesmo, foi um mês inteiro, só de gravação, né? Para fazer o primeiro trabalho. A mixagem foi um mês inteiro também. Eram só 6 músicas, né? Nossa. Depois o trabalho do Thales também foi mais de um mês de mixagem. Então, tudo bem que era um CD gigante, né? Mas foi mais de um mês, né? E quando chegou no final ele ainda quis fazer uma música a mais. Ele falou, cara, eu tenho que fazer essa música aqui. Eu falei, qual que é? Chama Deus da Minha Vida. Eu falei, Nossa. Então vamos lá, o que você quer fazer? Inclusive foi engraçada essa história dessa música, porque quem tinha tocado a bateria do disco inteiro foi o batera dele na época lá, né? Então, que era um batera muito famoso. E aí a gente tinha que resolver, porque, né, não ia ter o batera, porque o batera era de São Paulo e tal, e o disco estava já no finizinho e a gente precisava terminar rápido. Eu falei assim, faz o seguinte, então, eu toco essa batera. Aí eu fui lá, montei a bateria, toquei a bateria e falei assim, nossa, o Jordan tem pegada de roqueiro, né? Eu odeio a pegada de roqueiro. Mão pesada. Ele gosta de black. Aí, eu falei assim, deixa que eu faço. Aí ele subiu lá,
tocou com as baquetas invertidas, empenou meus pratos, mas a música deu certo, né? Então, no final foi a música de trabalho do disco. Mas então uma curiosidade, Verdade. ele que gravou a bateria? Ele que gravou a bateria. Olha, que interessante. Ele que Quem? gravou O a bateria. Thales? O Thales mesmo gravou a Gravou a bateria. bateria. Gravou. Deus da minha Gente, vida foi. É. Que legal, Que hein? engraçado. Tocou tudo, na verdade. Sério? É. Não, e que musicalidade aquele CD. Não, aquela música lá, se não tivesse mesmo, não ia. Não, e o engraçado... Porque aquela foi a música de trabalho. estourou. É, foi a música de que trabalho. Foi levou, aqui né? e estourou É, que mesmo. estourou. É. Mas engraçado que a primeira hoje, música que né? eu ouvi daquele álbum foi Quero as Águas, lembra? Quero as águas, eu quero... Era tipo, parecia que batia... Que ele até mostrou que era, ele tocou, parecia um botijãozinho, assim. Ah, o negócio parecia um botijão de gás. lembra disso? Eu lembro. Começava assim, né? O meu realmente foi o Diferentaço. Deus da minha vida e o... Aquela que eu cantei pra ti ali. É fácil viver em paz. Foram As duas que as... marcaram, né? Realmente Nossa, foi um muito CD. bonito. A gente aqui complica tudo. Isso, a gente, literalmente, né? Aquela continua- música é uma verdade. Aquela música é maravilhosa. E o CD, nossa, muito top, aquela produção lá. Muito legal. Realmente foi muito diferente para a época, porque assim, ó, se eu via música cristã naquele momento, não existia nada parecido com Não. aquilo, É. né? As influências que eu usei para mixar aqueles trabalhos foram totalmente over. Assim, por exemplo, Palavra Antiga. A gente ouvia The Killers, tipo, quem que ouvia The Killers naquela época? Verdade. É, na Então, igreja assim, também. então, assim, foram influências muito diferentes, né? Por exemplo, o Thales, né? Eu tava ouvindo o que muito de Jamiroquai, né? Uma onda black diferente. Então, assim, não tinha nada parecido, né? E depois vão aparecendo as imitações quando os projetos vão dando certo, que é normal, né? Mas, na verdade, o Thales, ele sempre revolucionou muito, né? Ele sempre trouxe a música novos cristã. elementos. Muito. Acho que principalmente na composição, né? E no jeito de interpretar. isso. Né? Ele trouxe também essa questão da verdade, né? Porque ele não era muito preocupado, que eu tenho que cantar no melhor microfone. Ele falou, não, me dá o pior aí. Deixa eu mostrar que a gente se garante com qualquer coisa. Que não é o É. equipamento em Não, si, não é o não é Tem que ser microfone. bom, né? Não é o equipamento Ele que vai falava melhorar. muito isso, que ele diz, não, música é atitude, né? Música é expressão. Então, eu aprendi demais com ele sobre questão vocal. Essa época foi uma escola. Foi uma Que escola, legal. sem dúvida. Até porque tem quem não sabe, o Thales, não sei se hoje, né, leciona, mas ele era professor de canto. Eu conheci era professor de canto. né? Eu conheci Sério? vários Olha ex-alunos só. dele que... faziam Inclusive, você falou da Camila legal. Campos. A Camila Campos era aluna dele. Ah, que legal. curiosidade. Hoje ele não dá mais, não? Com Hoje ele não certeza quer mais dar pra Tem gente tempo uma pra aulinha. isso mais. Talvez para os filhos dele. Falando em influência, referência, você falou um tema interessante, né? Isso aí já tem 10, 15 anos, vamos colocar assim mais ou menos. Você acha que isso, a questão das influências e referências... Eu estava até assistindo um documentário esses dias falando sobre o empobrecimento da música. Né, o porquê. Aí mostra a história, né, até chegar nos tempos de hoje. Você acha que nesse tempo, de 10 a 15 anos pra frente, né, houve sim um empobrecimento, as pessoas tá faltando boas referências, tá tudo muito... O pessoal fala, né, que hoje tá tudo muito igual, principalmente na música cristã. Qual que é a sua opinião em relação a isso, você como produtor, sua visão? Olha, a gente teve momentos de... Duas coisas que a gente tem que separar. Uma coisa é sonoridade e outra coisa é letra, né? As letras foram empobrecendo de acordo com a evolução da internet, né? E isso não tem como negar. Mas a gente teve um momento de sonoridade ali que eu acho que foi o topo, que foi os anos 2000, né? Nos anos 2000 a gente tinha toda a tecnologia já disponível e mesclado, né? A coisa do analógico digital vendia esse disco, ou seja, tinha muito retorno. Então os investimentos eram altos, muito mais altos. Então, e a gente tinha em casa aparelhos de alta definição para ouvir, né? Hoje a gente ouve em caixinha JBL, speaker de celular ou às vezes televisão, né? Então, com certeza houve um empobrecimento assim de um modo geral, né? Mas a gente continua fazendo o melhor que dá, assim, aquele foi o ápice, né? Mas a gente continua fazendo o melhor que dá para ser feito, né? Sempre. Mas sem dúvida deu um pezinho para trás. Uma coisa que melhorou é que nesse tempo a gente tinha, como tinha um limite ali, né, do CD, tinha uma competição de volume, né? Quem fazia o disco mais alto. Você pegava aqueles discos gringos assim que você botava Já e entrava... parecia que a música era melhor, Exatamente. né? A gente sabe que não é.
E até porque, assim, a formação das frequências, né, os graves principalmente, né, para você ter curvatura, para não ser irritante, você precisa ter, como a gente chama de margem dinâmica, né? Então, uma coisa boa que o streaming trouxe foi essa questão de, tipo, porque ele... lineou, né? Linear, né? Fica tudo linear. Como é que fala, gente? Ele limita, né, todo mundo ali. Então, para soar melhor, você tem que trabalhar um pouco mais baixo. Então, essa foi a vantagem. E também a questão de você ouvir em qualquer lugar, né? Mas a questão mercadológica mesmo, esses dias eu vi o Snoop Dogg reclamando do streaming, né? Porque na época do CD, você vendia, você tinha... Ele fala, a conta não fecha. Eu tenho bilhões de streamings, mas eu tenho milhões em dinheiro. Era para eu ter bilhões em streaming também, entendeu? Então, tudo tem os dois lados aí. E tem essa questão também que eles falam, né? Que hoje o que manda são as plataformas, as agregadoras, né? Que a gente chama. Então, eles que estipulam ali os valores e tudo. Antigamente, você podia mensurar, por exemplo, vende 100 mil CDs, né? Você tinha ali uma porcentagem. Você podia pôr preço no seu CD, fazer um deluxe, um duplo, né? Eu tenho saudade dessa época, porque realmente, assim, a experiência também de consumo, de você pegar um disco, pôr lá, pegar a capinha, olhar, né? Ter aquele material todo preparado para você consumir aquela música, né? Para te trazer algum lúdico ali enquanto você tá tendo essa experiência. Isso aí ficou na saudade. Ficou na saudade. Era mais empolgante, né? Era mais empolgante, Eu gostava. Tinha as letras, tinha CD que vinha cifras. A artista demorava 2 anos para lançar um trabalho. Então era toda aquela uma empolgação. Preparação maior. Hoje não, hoje você faz uma música, no outro dia tá nas plataformas. Isso. Rapidão, a coisa já foi. Não tem mais aquele negócio, né, de, poxa, tô sonhando, vou preparar, vou ficar anos, meses fazendo uma música. Não tem mais isso. Hoje, tô querendo, você tem dinheiro, vai lá. Produz, pronto, em um mês já tá pronto. Canta, põe os outros pra afinar, que esse cara... Isso. Por isso que pode ser essa questão dessa pressa de lançar material novo, sempre tá lançando, né? Porque, queira ou não, as plataformas pedem isso, essa constância de lançamentos, e aí começa a lançar... Melhor, né? Só que, não sei se é a sua opinião, me parece que, às vezes, o trabalho em si se torna um pouco descartável, né? Porque a pessoa ouve ali o single, aí fica ouvindo, já quer coisa nova e a pessoa tem aquela pressa de lançar. Assim, uma coisa que a gente falava muito naquela época do CD era o seguinte, a gente comentava sobre alguns artistas que lançavam discos um em cima do outro. E a gente fala assim, poxa, mas ele está matando o próprio trabalho, né? Então, assim, eu ainda aprecio, talvez pela minha época, né? Que foi outro dia que esse cara... A minha também. E aí, o que acontece? Quem viveu essa experiência, cara, foi uma época muito gostosa, né, de apreciar a música. Então, assim, ainda quando alguém lança um álbum, né, uma compilação, eu tento apreciar dessa forma, deixa eu ouvir a obra aqui, né? O que a pessoa quis passar, né? Nessa onda de singles, é legal também, né? Porque você sempre tá tendo uma música nova ali do artista que você gosta e tal, mas os álbuns eu ainda incentivo as pessoas a fazerem. É por isso que eu gosto muito de trabalhar ao vivo, porque o trabalho ao vivo ele tem um início, meio e fim, né? Ele tem uma história para contar. Por exemplo, agora a gente fez o DVD 30 anos da Aline Barros, né? Um trabalho que eu nunca poderia imaginar que eu ia fazer, porque eu via a Aline Barros criança, viu, gente? Criança. Mas a minha mãe tinha o disco da Aline Barros, tinha a foto dela, assim, aí, tá vendo? Eu sou desse então, tempo, assim, cara, foram 20 músicos, eu acho, da história da vida da pessoa. Então, assim, imagina você fazer um trabalho desse, né? É uma responsabilidade enorme, né? Não, gigante. E, tipo assim, eu ainda tive que trabalhar a questão da personalidade de cada música. Porque, assim, uma música que foi lançada há 30 anos atrás, ela tinha uma personalidade de 30 anos atrás. E aí ela foi produzida num momento atual, né, num contexto atual, com influências atuais, mas a experiência de audição foi de 30 anos atrás. Então, eu tive esse cuidado de pegar essas músicas mais antigas e tentar fazer uma vibe que lembrasse aquela onda. Para a pessoa falar assim, tem um negócio diferente aqui, uma onda mais de fita, saca? Então, eu tive esse cuidado para fazer esse trabalho. Então, você pega isso, por exemplo, no YouTube, acho que não foi lançado ainda, mas você pega isso no YouTube para você assistir e tal. É uma obra completa, que tem uma história, um início, meio e fim. Então, é interessante. Eu gosto muito de trabalhar ao vivo. Que legal.
E você falou a questão da mix e master, principalmente há 10 anos atrás, eu lembro que as pessoas ouviam muito álbum e falavam assim, a mix e master não tá tão boa. Porque, né, como você falou que não tinha essa limitação, então às vezes você ouvia um CD, falava, a mix e master não ficou tão boa, né? Tinha isso. Antigamente, realmente as pessoas julgavam, falavam assim, ó, ficou muito boa, acho que você tinha que ter trabalhado, já lançava. Se fosse baixo, né? Para isso. Que não ficou boa. Exatamente. Porque você ouvia naqueles aparelhinhos de MP4. Mas não se iluda, tem gente que até hoje ainda pensa assim. Para estar bom, tem que estar alto. Tem que estar alto. Por exemplo, você vai pegar aí o sertanejo. O sertanejo continua competindo, trabalhando. Enquanto o mundo trabalha tipo menos 7, é que eu vou falar técnico, não sei se vocês vão entender, né? O sertanejo trabalha em menos 5, menos 4. É um som bem mais alto, né? Mas volume não é qualidade de forma alguma, né? Se você quer um volume maior, aumenta o volume. Hoje... Deixa para a pessoa escolher, né? Então, o volume não justifica mix e master. Isso não tem nada a ver. Tem um volume ideal, né? Eu acho que o legal é isso, porque assim, você não vai ter uma disparidade do gringo, né? Não é o equipamento. O que vai fazer diferença vai ser a obra que você fez, de fato, o que você cantou, se emociona ou não, se toca as pessoas ou não. Né? Então, eu acho que isso é o cerne e isso é o mais importante. E vai também daquela percepção, né? Você ouvir a obra e falar, essa guitarrinha aqui, acho que eu posso dar, né, mais um ganho. Música, assim, música pra mim é feeling total. Quando eu tô fazendo uma mixagem, eu não tô pensando em equipamento, não tô pensando em cabo, porque eu passei muitos anos da minha vida experimentando e conhecendo equipamentos. Então, é igual dirigir pra mim. Eu sento lá, eu ouço o som pronto na minha cabeça que eu tô buscando e eu só saio fazendo. Você me fala assim, o que você fez? Eu falo, deixa eu pensar pra ver, né? É igual dirigir, velho. Não fico, eu pisei na embreagem, coloquei a primeira, depois coloquei o meu pezinho só. Não penso. Eu passo, assim, eu tento buscar a vibe. Quando a música me emociona, me dá vontade de levantar, de curtir, aí eu falo, não, agora ela tá pronta. Isso que é legal. Bem assim, bem vibe mesmo. Fala alguns nomes, assim, de trabalhos que você já fez. Você tem mais de 20 anos de experiência aí, né? Alguns que te marcaram, né? Talvez também. Nossa, tanta coisa. Meu Deus. Tem um trabalho que me marcou bastante, que eu fiz do Daniel Alencar, que foi no Maranhão. Que foi um trabalho que eu fiz que foi ao vivo, né? Um DVD. Mas o que mais me marcou nem foi a música em si, foi a experiência de conhecer o povo do Maranhão, que eu achei assim, sensacional. Que legal. Um povo muito caloroso, eu fui muito bem recebido. Né? Teve um trabalho também que eu fiz no Tocantins, esses lugares mais distantes, assim, né? Então, ver o poder da música, né? Tipo, que dia que eu poderia imaginar ir trabalhar no Tocantins, né? As experiências, né? Sentir aquele calor de perto, que eu nunca vi um lugar tão quente em toda a minha vida. Mas o melhor da música são essas conexões, né? Por exemplo, eu tive recentemente em São Paulo, fazendo um DVD também de 20 anos do Trazendo a Arca. Olha, que legal. Né? Então, assim, Trazendo a Arca, cara... Super banda. Se você vai numa igreja, né, há 20 anos atrás, tocava Trazendo a Arca e está tocando até hoje. Até hoje. Então, é muito legal eu ter essa oportunidade, né, de conviver com pessoas que fizeram parte da sua história, né? Principalmente, assim, infância mesmo. Por exemplo, teve uma vez que eu fiz um trabalho do Koinonia, no Rio de Janeiro, bem na época que eu mudei para Belo Horizonte, assim, no primeiro ano que eu estava aqui em Belo Horizonte, do pastor Bené Gomes, né? Então, eu gravei Tu és soberano sobre a terra. Cara... É um clássico. Saca? Tipo assim, não acredito tu fazendo isso aqui, cara. Sabe? Cantei isso aqui minha vida inteira. Legal. Né? E é o cara original, o compositor da parada. Então, assim, foi muito legal. E isso acontece o tempo inteiro, né? Por exemplo, recentemente eu fiz alguns trabalhos da Eichla, né? E a Eichla também, cara, onde que eu poderia imaginar que ia fazer Eichla, né? A própria Aline Barros, são músicas que marcaram minha vida, né? Em algum momento da minha história, e que de repente eu estava trabalhando com esses artistas e fazendo esses trabalhos, então, muito bom, né? Mas tem aí também, por exemplo, igual Preto no Branco, né? Preto no Branco foi um trabalho também bem desafiador que a gente fez, né? Já nessa nova formação? Certo. Não, na primeira formação. Na primeira. É o primeiro trabalho mesmo, né? A gente fez ali
Ninguém Explica a Deus, por exemplo, né? Foi uma música que bombou. Foi. E foi um trabalho que eu fiz também de uma forma meio doida, assim, meio experimental. Eu falei assim, já que é um negócio louco, diferente, eu vou fazer um negócio diferente aqui também. Eu peguei um projetor e coloquei uma tela branca e montei como se fosse um cinema na minha frente. Assim, eu mixei assistindo como se fosse cinema. Tanto que o Alex, né, que quando foi assistir, falou assim, velho, isso tinha que ser lançado no cinema, né? Eu falei, olha aí. E aquele sonzão, sacou? Sim. Então, tipo assim, uma vibe que eu fiz de sonoridade, como se fosse de cinema mesmo. Não era, tipo, eu não estava mixando música, né? Igual, por exemplo, quando eu fiz o trabalho da Priscila Alcântara, que foi o álbum Gente, né? Que foi indicado ao Grammy. Esse trabalho, quando eu vi, né, a produção do Johnny S., quando eu vi a primeira vez, eu falei assim, cara, isso aqui não é música. Isso é cinema. Isso aqui é trilha de filme. Entendeu? Então, eu mixei com esse conceito, assim. Não é à toa que o trabalho depois foi, né, indicado a Grammy e tal. Legal. Então, a música tem essas coisas, né? Essa dinâmica de entendimento, de vida mesmo, né? De experiências. E a gente Cada vai álbum vai ter uma experiência diferente, não tem jeito, né? A vibe. Você tem que imprimir a vibe, entender a vibe e o que vai funcionar ali, conhecer de mercado, ver o que as pessoas ouviram. Porque eu falo que mixagem é como se fosse uma chave, né? Que você enfia no ouvido do cara e ó, tuf, e abre a porta. Porque se a mixagem for ruim, mano, esquece. Não adiantou nenhum processo ali de gravação. E o trabalho musical sempre tem essa embaixo, que é um monte de gente envolvida, cada um quer ouvir seu instrumento mais alto, né? Você tem esses desafios, né? E eu tenho que fazer música no final. Teve algum trabalho desafiador, assim, que você pegou e falou, nossa, esse trabalho aqui, né, vai exigir um pouco mais tempo. Até não questão de exigência, mas assim, questão de realmente trazer ali uma excelência no trabalho. Você falou da Aline Barros, né? Grandes artistas. Uma autorresponsabilidade maior. Cara, a primeira música da Priscila Alcântara que eu fiz foi... era um beat eletrônico, uma onda meio Justin Bieber, assim. E eu curto muito beat. Mas eu ainda não tinha feito nenhum. E quando você faz um beat, tipo assim, por exemplo, a voz dela chegou pra mim, eu tinha lá, sei lá, 3 canais de voz. Eu no processo de mixagem, transformei esses 3 canais em uns 30. Nossa, imagina. Porque você vai transformando aquilo e fazendo layers de efeito para dar a vibe mesmo, a onda, né? Então, eu tinha uma sessão ali que começou com, sei lá, 60 canais e terminou com uns 140 na primeira. Eu tive música da Priscila que eu acabei usando mais de 200 canais, né? Se não me engano, Liberdade. Mais de 200 canais. Então, assim, essa primeira vez, assim, eu falei assim, olha, enquanto eu não colocar do lado dos gringos e eu passar a faixinha, assim, e falar assim, parece que é o mesmo disco, eu não vou parar. E eu demorei 6 dias para fazer a primeira. Nossa. Primeira música. A primeira música, Então, foi um trabalho desafiador, porque eu estava criando uma onda ali que também não existia, né? Uma vibe que não estava consolidada no mercado aqui, e eu tinha que trazer isso na linguagem. Nossa, porque não adianta eu simplesmente imitar um som gringo, não vai vender. Não adianta você pegar e mandar uma música brasileira para um gringo, pode ser que ele acerte ou não. É mais provável que não, por causa da dicção, por causa da linguagem do público, né? O brasileiro, se ele não sentir o grave no peito, não vinga, não. Então, assim, sempre tem que ter um negocinho a mais ali, um pouco diferente. Então, quando eu fiz esse trabalho, eu tive que fazer essa adaptação, adaptar a linguagem que eu queria para a nossa realidade, e deu certo, graças a Deus. Legal. E foi sucesso, foi um super álbum. E conta pra gente uma experiência engraçada que você já passou. Experiência engraçada, deixa eu te falar uma aqui. Teve uma vez que, quando eu estava com o Thales lá no estúdio, né, a gente fazendo a mixagem, ficamos mais de um mês, assim, mixando. E aí, o estúdio estava mudando alguma coisa na energia lá. E aí os caras da CEMIG mexeram no relógio e pum, desligou tudo. Nossa. E a gente parado, querendo trabalhar e não conseguia. Estavam trocando um relógio, um negócio assim. Aí o Thales olhou pra mim com a cara assim, tipo assim, vamos perder um dia.
Ficou louco, né? E eu lá tentando resolver, meu Deus do céu, faça a luz voltar. Aí ele sentou, pegou o violão e falou assim, mesmo sem entender. Pegou e fez essa música na hora lá. Nossa, gente. Foi assim que essa música surgiu. O cara é muito... Nossa, é dom demais. Então, assim, são situações que no final a gente ri, né? E surge uma música. Que legal. Que depois praticamente vira hit, né? Que legal. Você lembrar dessa história, isso é muito legal. Ele falava, essa música surgiu no meu estúdio no dia que faltou luz. Mas foi. Que legal. Exatamente. E sobre essa história do Grammy aí? Como que foi pra você? Ser nomeado. Isso, você acreditava, esperava? Como que foi? Sinceramente, assim, eu nunca liguei muito para essa questão, porque eu acho assim, ó, que o trabalho, a gente tem, a própria Bíblia fala, né, que a gente tem que fazer o trabalho como se fosse para Deus. Então, eu sempre fiz meu trabalho com excelência, mas eu sabia que em algum momento poderia ter essa possibilidade, né, de algum trabalho vir e ter algum destaque maior, né? Que são vários fatores que tem a calhar. Não adianta eu só fazer o trabalho lindo, maravilhoso, né? As pessoas depois têm que pegar e colocar esse disco lá para concorrer, né? E o disco tem que dar certo, tem que cair na graça de um monte de gente e depois ainda tem que ter votação e tal. Então, no final ganha a gravadora que tem mais gente lá que vota, né? Então, é mais ou menos isso. Mas pra mim foi uma surpresa, eu fiquei feliz pra caramba, lógico, né? Isso aconteceu já 2 vezes. Olha só. E espero que aconteça mais, aí uma hora a gente chega lá, quem sabe. Que legal. Você já vai buscar a estatueta lá. Quem sabe, né? Vai dar certo. Você também trabalha com outros estilos musicais, além da música gospel? Isso. Trabalho. Na verdade, a música gospel aconteceu porque, assim, o primeiro trabalho que eu fiz foi gospel, depois um segundo gospel, o terceiro gospel. Foi uma consequência. Acabou que ficou, né? Mas eu tenho feito trabalhos também no pagode, né? Tem um brigadeiro do pagode aí, que tem feito trabalho super bacana. A gente fez um DVD agora recente. Mas eu tenho feito vários trabalhos assim, dessa onda do pagode. Coisa que eu não esperava também, né? Fazer pagode, né? Mas eu já fiz axé. Que legal, nossa. Há muitos anos atrás, sertanejo. Aqui de Belo Horizonte tem a Bela Mello, que eu tô fazendo também, que é de sertanejo. Que legal. Tem bastante gente. E qual que é o estilo musical mais desafiador, assim? Que você acha mais difícil de trabalhar? Olha... Não tem muito isso, assim. Eu encaro cada trabalho como um trabalho único, né? E faço o que precisa fazer, entendeu? Alguns trabalhos, quando são novos, assim, quando é um estilo diferente, eu tenho que fazer uma pesquisa maior, né? Para compreender. Por exemplo, de repente eu pego por exemplo, eu fiz uma vez um pastor lá de uma igreja gigante lá da Lakewood. Eu tive que estudar o cara, a história do cara, ver de onde ele vem, aonde ele está e para onde ele vai, entendeu? E tentar fazer ainda alguma coisinha a mais para tornar aquele trabalho especial. Então, cada trabalho é um desafio, cada trabalho é especial. Não tem essa de, porque esse aqui é grande, esse é pequeno. Não sei. Todo trabalho é especial, né? Até porque a gente não sabe. Eu posso estar fazendo aqui uma pessoa que está começando e amanhã essa pessoa pode ser a maior do Brasil ou do mundo. Então, tem que fazer tudo com comprometimento, né? E produtor ouve muita música? Você tem que ouvir muita coisa? Tem que ouvir, cara. Tem que ouvir. Pra ter boas referências. Assim, a minha esposa até fala assim, no contrato do casamento não tinha que eu ia ter que ouvir música ruim, não. Porque ela acha que o que eu escuto... Porque assim, imagina, você trabalha com música o dia inteiro. Sim. É igual desfile de moda, você já viu? Aquelas roupas esquisitas que ninguém nunca vai usar. E deve enjoar também, né? Você já trabalha com isso. Eu escuto uns negócios muito diferentes, porque senão eu não consigo ouvir. Então, quando aparece um som de maluco, de doido, eu falo, que doido isso aí. Aí eu gosto mais um pouquinho. Que legal. Eu acho legal isso, porque eu tava assistindo um podcast de um outro produtor e ele falou o seguinte, o pessoal fala assim, você produz muito worship, né? Que hoje é o estilo que tá bem alto aí, principalmente na igreja, né? Aí ele fala assim, eu não ouço worship, eu tenho que ouvir outras coisas, né? Vamos pensar assim, não, ele deve ouvir só worship. Ele falou, não, eu não ouço worship, eu produzo, mas eu não ouço. Eu acredito que você também é assim, né? Você tem que ouvir outras coisas pra, até na hora de produzir, ter outros elementos ali, né? Na hora mas eu ouço, assim, não sou aquele ouvinte, assim, de worship, tipo, meu Deus, né? Eu só escuto isso, não. Mas eu ouço sempre que lança algum trabalho novo, porque eu tenho que também estar me atualizado,
em relação ao que está rolando, né? As influências. Mas eu confesso que sempre tende a ser alguma coisa que com a influência de outros que fizeram coisas. Então a gente, né? A gente vai direto à fonte. Copia bastante, né? Não, sempre tem uma inspiração. É igual o Thales, ele veio, revolucionou, e aí dele começou várias pessoas já a pegar um pouquinho do trabalho dele, né? Sempre tem uma inspiração. Isso, é uma inspiração. Faz parte, a vida é assim, né? Verdade. A gente tem que ter boas referências, né? Principalmente para quem quer produzir. É uma das dicas, né? Traga boas referências para que você tenha ali as ideias do que a pessoa está propondo, né? Para você ele produzir e você tentar trazer mais ou menos aquilo que ela está pretendendo para o trabalho. Uma coisa que não pode fazer é ignorar o mercado, ignorar a história do artista, né? O cara tem uma história, o público dele já tem uma chavinha para abrir aquele ouvido ali. Então você tem que entender essa história e dar prosseguimento para essa história. Né? É igual um filme igual você vê aí, né? 200 mil filmes do Homem-Aranha, né? Mas vão inventando a história, vão relendo a história, vão reescrevendo a história, mas a história... Sim. É sempre continua, quase a mesma, o cerne tem que ser a mesma ali. E, Jordan, como que você faz? Por exemplo, eu sei que tem muitas pessoas que têm sonho de gravar, às vezes compõem algumas músicas ali, mas nunca gravaram. Mas, às vezes, as músicas não são tão boas, mas pro artista, pro cantor, ele sempre vai achar que a música... É a música melhor do mundo. É a melhor do mundo. Então, isso é uma coisa que o cara tem que ter um pouco de confiança no produtor, porque, assim, o que acontece? Igual eu sempre falo, eu falo assim, olha... Eu quero gravar essa música aqui. Eu falei assim, olha, quantas músicas você tem? Eu tenho umas 30. Eu falei assim, vamos ouvir as 30? Vamos ver qual que é a melhor? Né? Porque às vezes você fez uma música maravilhosa para ter um contexto, mas para você lançar assim do nada, às vezes tem uma música melhor. Né? Então, é o que eu te falei, de conhecer o mercado, ver como que as pessoas vão aceitar aquilo, né? Por exemplo, tem umas manhãzinhas, eu não sei se vocês repararem, o próprio Thales mesmo, né? Normalmente, quando o artista tem uma voz diferente, assim, no início eu costumo colocar uma voz um pouco mais dentro da música, quando o cara vai ficando mais famoso a gente vai aumentando o volume, então isso é um processo que as pessoas vão acostumando com a voz da pessoa, vai acostumando com a história da pessoa, então isso tudo é importante levar em consideração, né? E é sempre um desafio, né? Porque, por exemplo, você faz um CD, ou um álbum, um single, aí atrai a visibilidade. Você sempre tem que estar trazendo para a pessoa falar, ficou muito melhor que o primeiro, né? Sempre assim. Um processo evolutivo. Mas, às vezes, nem sempre, né, os próximos discos são melhores que os primeiros, mas a gente sempre tenta fazer o melhor. Legal. E qual a dica que você dá para quem está querendo tirar essas músicas, esse projeto do papel, procurar um bom produtor? O que você recomenda para esses... Contrate um bom produtor, gente. Né? E vamos gravar. Indicação aí, né? Vai por indicação é bom também. Tem muitos amigos aí também, né? Muita gente boa, mas contrate, assim, pessoas que vão respeitar seu trabalho, né? Em todos os ramos também tem muito picareta por aí, né? É importante contratar alguém que já tem algum legado, que já tem alguma experiência, alguma indicação. Com certeza é importante. E ter também aquela questão que você falou, filtrar um bom repertório, né? Porque às vezes o artista chega com 30 músicas, quer gravar tudo, mas às vezes não são as 30 músicas que vão, às vezes... Vão funcionar. Com certeza. Assim, e outra coisa, tem música que hoje não vai funcionar, mas talvez daqui uns 5 anos ela vá. Como acontece, né? Acontece. Então, assim, eu já fiz produção de trabalhos que eu cheguei e falei assim, olha, esse trabalho aqui é um trabalho do futuro. Não é de agora, né? Isso aqui. Vai influenciar um pouco, mas é o próprio Palavra Antiga. Veio num momento assim que não foi de uma vez, né? O pessoal foi acostumando ali, foi gerando um embrião que daqui a pouco explodiu, né? Mas foi um processo, né? Foi um processo. E a gente fez aquele primeiro disco do Palavra Antiga, né? Sim. Quando a gente fez Casa, por exemplo. Eu lembro que eu conversei com o pastor Felipe Valadão, né, que comandava o culto de sábado lá da Lagoinha. E quando saiu o trabalho, a primeira vez que eles tocaram ao vivo ali, depois do disco, foi nesse culto de sábado, né? Sim. E aí a gente ficou assim, né? E aí, será que vai vender? Ou não, né? Cara, primeiro dia foi 480 cópias, tipo assim, num culto. Nossa. Foi... vai dar certo. O pessoal gostou. Sim. Que legal. Sacou? Sim. Então, naquele momento a gente ainda não tinha esse conhecimento, a gente estava criando
uma parada. Então, assim, eu acho que o pessoal, né, se for dar uma dica também, é isso. Não tenta imitar, não. Já tem muita coisa, né, de imitação. Tenta fazer sua onda, o que você acredita, o que você quer fazer de verdade, sabe? Com ousadia, porque é o diferente, é o novo que vai ser a próxima onda a ser surfada. Então, quem encabeçar essa onda, com certeza vai se destacar mais que os outros, né? A gente sempre conversa em casa que hoje as músicas elas estão muito parecidas, né? Os ritmos, as letras, tá tudo muito parecido. Você tenta trazer essa diferença, agora com assim. o chat GPT as letras estão mais parecidas. Exatamente. Como compor uma música, aí aparece chat isso. GPT Gente, faz tá até bem melodia, complicado. cara. Até melodia. Teve uma vez que eu vi uma postagem de um cara que ele pegou e pediu o chat GPT para dar linha melódica. E o cara foi seguindo a linha melódica e fez, nossa, pior que funciona. Ficou mais fácil ainda. Compor, escrever. Mas você tenta trazer aquele novo, assim, uma diferença pra música? Todo trabalho que eu faço, seja de mixagem, seja de qualquer coisa, eu sempre tento fazer alguma coisa ali, uma pitadinha de algo que pode ser novo ou que pode ser testado para ver se funciona. Porque é assim que você gera processo evolutivo. Se você só replicar alguma coisa que deu certo, você vai ficar estagnado, né, no tempo, e eu acho que não é por aí. Tem que fazer o melhor mesmo. Eu acho que o melhor tem que sempre dar uma pintadinha ali de arriscar alguma coisinha diferente para trazer um tom especial para cada canção, né? Foi o que chamou a atenção no Palavra Antiga, né? Eles trouxeram uma sonoridade diferente. Era totalmente diferente. Eu lembro que ninguém estava esperando, né? Até o próprio Oficina G3. Eu lembro que eles recomendavam, falavam, ouve o som dessa banda aqui, né? Então começou a chamar a atenção de grandes bandas. Falaram, qual é o som dessa galera aqui? Era na época do Twitter ainda. Eu lembro que o pessoal ficava repostando. Falei, cara, essa banda vai fazer um barulho. E fez, né? E fez, Marcos Almeida é um cara assim, sensacional. O Marcos tornou um amigo, né? A gente estreitou os laços muito ali naquela época e nós somos amigos até hoje, né? Continuo fazendo aí vários trabalhos dele e é bacana de ver, né? Porque assim, você pega, né? Igual, por exemplo, há poucos dias o cara tava conversa com o Bial, Sim. né? Tá já tocando em grandes festivais. E você parar para pensar assim, né? Poxa, outro dia a gente tava dentro do estúdio ali querendo saber se será que vai dar certo, né? Então, é muito gratificante, né? Ter uma história na música, assim, participar disso é muito interessante. Muito e bom. você, como produtor, você acha que existe uma receita para o sucesso ou não? Isso é consequência de um bom trabalho? Existem receitinhas, mas assim, igual eu te falei, né? Eu acho que o que me encanta é o novo, o que me encanta é a novidade, né? É o experimental, o diferente. Então, eu acho que o pessoal precisa arriscar mais. É diferente, né? Até porque as pessoas que trazem a música de uma forma diferente, eu acho que se destaca hoje. Assim, é uma coisa que eu percebo muito, assim, por exemplo, você pega uma playlist aí de Spotify, né? E já aconteceu demais. Você ouvir várias músicas e falar assim, essas músicas são todas perfeitas, mas não emocionam. Já ouvi falar muito, verdade. Você ouve assim, um monte de música e fala assim, legal, todas perfeitas, todas muito corretas, politicamente corretas, mas não emocionam, né? Então, minha preocupação com a música é essa, né? É a gente resgatar essa coisa da originalidade e tal. E para isso tem que arriscar um pouco mais. Receitinha de bolo. Exatamente. E hoje não tem mais aquelas músicas que estouram, elas estouram num dia. Mas daqui um mês já vem outro artista, já estoura com outra, eles já esquecem daquela música ali. Não é igual as músicas antigas, né? De muitos anos atrás, que até hoje a gente escuta, a gente arrepia, a gente fala, cara, essa música, meu Deus, me faz lembrar uma coisa boa, me traz lembrança. Hoje não tem mais isso, né? Um artista estoura, no outro dia já estoura outro, então a tua música já é esquecida. E é assim. Não tem mais aquela música que fala, nossa, essa música aqui... As músicas que eu marco realmente são as músicas mais antigas. São músicas antigas. Igual se a gente for lá, né, e escutar uma música antiga e vai arrepiar toda, a gente vai falar, meu Deus do céu, essa música aqui me lembra, né? Traz lembranças. E não tem mais hoje isso, né? É muito difícil. Diminuiu, assim. Na igreja ainda tem, porque você vai ter músicas que vão estourar e que vão ser tocadas em tudo quanto é igreja, né? Que são os novos hits de louvor congregacional, worship, etc. E essas músicas consequentes, elas vão ter alguma coisa diferente, né? E eu acho que é isso, né? Acho que às vezes a letra vai ser muito profunda, vai tocar, né?
Então, são esses detalhes que vão fazer a diferença. Às vezes você escuta uma coisa e você fala assim, nossa, isso é muito verdade, isso fala muito comigo. Então, não tem como essa música não ser um sucesso. Ela vai ser um sucesso no voz e violão. Sim. Né? Ela vai ser um sucesso super produzida ou vai ser um sucesso só aqui no Gogó. Porque a música é boa. Então, eu acho que começa aí, né? Você vai pegar uma música boa, uma composição boa, que vai ser bem interpretada, que vai ser bem gravada, bem produzida, né? Uma produção que não vai ter estrelismo de músico para tentar passar por cima do vocalista ou da mensagem da música, que isso acontece demais. Sim. Né? Principalmente a música congregacional, a mensagem ela tem que estar lá presente o tempo inteiro, porque o que vai tocar a pessoa é a mensagem. Exatamente. Então, se tem lá uma guitarra, um teclado, um negócio, um arranjo que tira a atenção da música, você já destruiu a música, entendeu? Então, você tem que pensar no contexto, em tudo, em cada detalhe até o fim, né? E, na sua opinião, você acha que, por exemplo, a gente está falando de música, né? Principalmente música gospel. Eu trabalho com comunicação, trabalho em rádio já tem muitos anos. Então, eu ouço muita música, né? Principalmente música gospel. E eu tenho ouvido, assim, que as músicas, principalmente gospel, o pessoal tem gravado mais música lenta. E o pessoal tá falando assim, tem que voltar aquela alegria, né? Gravar músicas mais animadas. Celebração. Música triste, né? E aí Deixa você vai ouvir as músicas triste. Que a gente chama de secular, as músicas tudo animada, né? Música pra cima. Você sente falta disso ou você acha que realmente está acontecendo isso na música cristã? Olha, viu? Eu sinto falta um pouco também. Tá. Na época, eu lembro, 1997, né? Outro dia. Bem aí. Você ouvia, por exemplo, na música gringa aí, né? Tinha uma banda que chamava This Talk, que era muito enérgica, né? Era uma onda meio grunge ali, cheio de guitarra e tal. E era um som que eu botava no fone de ouvido e pirava, ouvia no último volume, assim. Eu acho que falta um pouco disso, sabe? Isso. Seria interessante ter. Mas tem também alguns movimentos novos que são muito legais e tal. Mas eu acho que a galera ainda tá muito presa a essa forma, né? Tipo, o worship tem uma dancinha, cara. Tipo, e isso vai condicionar um ritmo, entendeu? Então, acho que tem que desprender dessas coisas e né, viver novas experiências. E vai criando certa cultura, né? Porque as pessoas ficam procurando o que está tocando nos hits, né? E aí todo mundo toca a mesma coisa e esquece que existe... Porque a música gospel é muito rica, né? Tem todos os estilos dentro da música gospel, né? Qualquer estilo, rock, reggae. Sim. Mas a tendência é cada onda ir para o seu quadrado, né? E a música congregacional, ela tem esses dois lados, né? A onda da celebração e a onda da coisa nostálgica mesmo, de contritamento e tal. E eu acho que vão existir outros caminhos, mas a base vai sempre ser a mesma, isso aí não tem como fugir. Legal. Vamos fazer o bate-bola? Vamos. A gente tem um bate-bola aqui. Para conhecer um pouquinho tranquilo. mais do Jordan, né? Além da produção musical. A gente tem aqui mais 4 perguntinhas. 4 a 5 que a gente faz pergunta. Eu acho que é 4. É 4. Eu acho. A gente vai 4. perguntar assim, perguntas do cotidiano. O que você gosta de fazer? Por exemplo, música. Qual que é o estilo que você gosta de ouvir? Amor, não fala, ele tá falando já. Já tô entregando. Não é bate-bola, não, meu filho. Mas vamos lá, uma música que marcou a sua vida. Uma música? Jesus Freak. Jesus Freak é da banda DC Talk. Essa música marcou muito minha vida. Queira ou não, nossas referências antigamente, a gente ouvia muita coisa. Por exemplo, eu morava em cidade interior, então eu ouvia as rádios, né, que tocavam na época. E não tinha muita rádio evangélica. Então a gente conhecia pouca coisa. Era mais. Porque assim, o que chegava lá pra gente era mais. Não tinha rock, né? E era um momento em que eu apreciava muito o rock, né? E foi uma das primeiras bandas de rock que eu ouvi, assim, cristãs, e que eu falei assim, uau. Deixa eu te perguntar, eu tenho uma dúvida. Eu sempre tive essa dúvida. É verdade que os cantores, né, para gravar uma nova música, eles trazem uma... Como que se fala? Uma referência que não é do gospel, normalmente, assim, ou é sempre do gospel, ou tem uns que trazem uma referência já. Na verdade, assim, mais... às vezes sim, às vezes não. Né? Tem gente que chega para mim e fala assim, olha, eu quero que você faça o que você quiser. O que você acredita, né? Tem gente que faz isso. Tem gente que chega, eu queria uma onda dessa aqui. E mostra uma referenciazinha sonora. Porque às vezes a pessoa
queria aquela vibe, né? Aquela história ali. Ela traz alguma coisa de público. Então, você quer aquele tipo de influência. Isso é normal, né? Isso é bem comum de acontecer. Igual o sertanejo de gospel, eu acho que a influência deles realmente é o secular, né? Com certeza. Jorge Mateus. Assim não tem outro, né? Assim como o worship, a influência é o worship gringo. Entendeu? Exatamente. Tanto que é até parecido, né? Sim, eu acho que você tem que ter boas referências, independente, né? Porque às vezes a gente cria uma certa bolha. Né? Eu sou cristão, eu sou, né, da igreja. Mas não quer dizer que a música secular não é boa, né? Tem músicas que são bonitas, né? Exatamente. Que marcaram mesmo. Você tem que ter boas referências até para você trazer pro produtor, né? Entregar, falar, quero mais ou menos essa musicalidade aqui. Aí o produtor vai ouvir e vai tentar trazer aquilo. Abrir a cabeça, né? O produtor, ele tem essa função, né? De compreender o mercado, ver o que o cantor quer e trazer aquilo pro mundo real. Exatamente. Exatamente. E você também, como produtor, que não faz só pro gospel, né? Principalmente isso. Você tem que realmente estar por dentro de tudo, né? Como tu disse, tem que conhecer tudo, o mercado inteiro. Se atualizando, atualizar né? o tempo todo. Exatamente. E a música também tem essa coisa de sempre olhar pro passado, né? Uns 20 anos atrás e tal. E trazer influências. E isso é legal. Essas leituras são muito boas. Eu gosto muito. Um livro? Um livro. Bíblia. Já logo a Bíblia. A Bíblia, vamos lá. É um filme. Um filme. Apolo 13. Apolo 13. É um filme que fala... alguma coisa relacionada ao espaço, né? Quando... depois do Apolo 11, né? Que pousou na Lua, o Apolo 13 não conseguiu. E deu a volta na Lua e tal. Mas eu acho aquele filme incrível, assim, a história dele, as formas que eles conseguiram resolver os problemas, né? De uma coisa que parecia impossível. E no final os caras sobreviveram, voltaram. Acho aquele filme sensacional. Ele marcou a minha vida. Vou assistir, porque a gente faz essas perguntas, mas a gente depois assiste, a gente lê os último ele recomendou um filme muito bonito. Muito bonito. Nossa, eu não lembro o nome. Demais. Eu sou péssimo para guardar, mas a gente não lembro, chegou em casa para assistir. Verdade, é muito bonito. Muito bonito. Aí ele sempre recomenda, a gente assiste tudo. Apolo 13, vamos assistir. E uma comida, um prato doce e salgado. Olha, salgado, risoto de camarão. Adoro. O Diego não pode comer camarão. Eu sou alérgico mas é gostoso. Sinto muito. Camarão, eu gosto de camarão. E é engraçado que eu parei de comer por causa dele, né? Tadinho, eu tenho dó dele. Mas tem alergia a salmão ou não? Acho que não, acho que é só camarão. Que ele não come sushi, então eu acho que é mais eu não sou muito fã de sushi, eu sou mais de massa mesmo. Então ele não sabe nem se tem, né? É bom a gente nem dar, sabe? Entendi. Já que tem a camarão, vamos evitar. E doce? Doce, olha, pudim. Pudim. Nossa, um monte de gente. Já falou pudim. Pudim é de leite. Daquele doce de leite não gosta, não? Mineirinho gosto. Docinho de leite. Gosto. Mas só o doce de leite é muito doce daí. Mas eu como. Nossa, eu não... Adoro doce de leite. Eu gosto com... É que eu não sou muito do doce, eu muito sou do salgado, assim, né, amor? Nossa, eu não... Não, eu sou do doce. Eu também. Engraçado que a maioria é do doce. Muito difícil alguém ser do salgado quem vem aqui. Sim. Jordão, fala um pouquinho também do seu curso. Eu vi que você tem um curso aí também. Tá fechado, tá aberto? Como é que tá funcionando? Não, eu tenho 2 cursos, né? Tem um curso de afinação de voz, porque uma coisa que eu percebi na minha carreira é que muitos artistas, cantores, né? Eles amam o meu trabalho, principalmente por causa da afinação de voz que eu faço, né? Que dá essa naturalidade para eles, a liberdade de errar um pouquinho, né? Sim. Então, eu fiz um curso específico ensinando a fazer essa afinação de voz, né? Numa ferramenta que chama Melodyne, chama Vocal Tune Pro. E eu tenho um outro curso também de mixagem, que chama Do Início ao Fim, onde é que eu transcorro contando a história da mixagem e eu vou falando também das principais ferramentas que eu uso e depois eu vou para uma mixagem prática, né? Mostrando do início até o fim como é que eu faço esse processo todo, né? De pegar esses ingredientes e transformar em música. Então, é legal, cara, ver o pessoal, né, evoluir e tal, o pessoal que... Porque quando eu comecei, ou eu ia para a faculdade para estudar, ou então não tinha como aprender, porque na época não tinha nem YouTube, né? Vixe,
me entreguei. Nossa, Então, ele tava guardando tanto. Antes de Me 2003. Ele tava... Nossa, entreguei. Mas aí, o que acontece? Ontem. Ontem, outro dia. Então, é legal dar essa oportunidade, né? Muita gente começou a me pedir isso, né? Poxa, me ensina como é que você faz e tal. Eu falei, não, então beleza, vou fazer. Aí eu fiz esse curso. Bem legal, bem legal. E como que faz para as pessoas adquirirem esse curso? Então, lá no meu Instagram tem um link, né? Na bio lá. A pessoa pode procurar e, se quiser também, contratar, fazer uma mixagem, gravar um DVD, também. A gente já vai conversar contigo depois ali no cantinho. Já queremos dar uma conversadinha contigo. Legal. E como que te encontra aí nas redes sociais? Então, meu Instagram é @Jordan Macedo, né? O canal do YouTube também, Jordan Macedo. Só ir lá e me chamar. Bater aquele papo. Exatamente. E o Jordan é um cara assim, muito acessível, né? Ele manda o direct lá que ele responde. Não, sabe o que é o mais impressionante? É que o pessoal, às vezes, tem essa impressão, né? Tipo assim, porque fiz grandes trabalhos, grandes artistas, Nunca vai não sei o quê. Tem gente que nem... Não, um dia eu vou gravar com você. Eu falei assim, mano... Se quiser, a gente vai hoje ali, não tem problema. Parece um sonho distante. Mano, é só gravar, tipo... Só me chamar que amanhã a gente já... É que eu não tenho condição, mas você nem perguntou quanto custa. Eu nem sei o seu trabalho, né? Não conheço. Ele já acha que é assim, nossa, né? Não, trabalho normal, mercado, né? Sim. É isso aí. Que legal. É legal. Foi muito bacana conhecer um pouco mais da sua história, né? Conversar um pouco mais sobre produção musical. É um assunto que a gente gosta bastante, falar sobre música. E foi um prazer recebê-lo aqui no podcast. Prazer é meu. Recebi esse convite e fiquei lisonjeado. Muito bom. Que legal. Muito bom. Nós Ótimo. que agradecemos Falar pelo de música convite. é sempre gostoso. Sempre gostoso. É verdade. E a música é tudo, né, na nossa vida. É a trilha sonora tudo. da vida. Todo mundo tem uma música que marcou a vida, não tem como, né? Faz parte do nosso dia a dia. E a gente sabe da importância de ter um profissional como você, né? Desenvolvendo esse trabalho de produção musical. E recomendamos também, né? Jordan Macedo. Vai lá nas redes sociais dele para conhecer um pouco mais da... Só ir lá no Wikipedia você vai ver pelo menos a metade dos trabalhos dele lá, que tem muita gente. Só de listar aqui. O Wikipedia tá meio desatualizado. Tá desatualizado. Acho que parou lá em 2000 e pouco, 2010. Mas se quiser conhecer aí no Instagram, tem as capinhas aí. Ali tem tudo, né? Instagram nem... Eu coloco... tem tudo. A maioria às vezes nem consigo colocar todas, mas a maioria das capinhas ali dos trabalhos que a gente tem feito tá lá. Que legal. Inclusive, eu vi até você produziu uma cliente minha, que é a Lilian Monteiro. A Lilian Monteiro. Quem produziu foi o Johnny S. Johnny S, né? Mas eu fiz a mixagem dele. Que legal. Bem legal, bem legal. A gente tá fazendo o próximo já. Que bacana. Abraço aí para a Lilian Monteiro, também cliente da nossa agência. Jordan, muito obrigado pela sua presença aqui no Álbum Podcast. Muito obrigada, foi uma honra para nós. A honra é minha. E esperamos você em breve aqui novamente para a gente falar mais um pouquinho sobre música. Só chamar. Falar de música é sempre bom demais. Gente, prazer estar aqui, viu? Um abraço para todos vocês. Se quiser, siga a gente aí no Instagram e qualquer coisa é só chamar. Isso aí. Valeu. Mais um episódio do Álbum Podcast. Vai se inscrevendo aí no nosso canal, deixa aí o seu comentário. Agradecendo também os nossos patrocinadores, Nova Telecom e também o nosso querido parceiro Everton Mestre. Everton tá aí, um abraço. O Everton tá estourado, gente. Esses dias ele tava no Ratinho. Já pedi pra ele me mandar um abraço pro Ratinho lá. Que legal. Pro Del também. O Del, eu sempre converso com o Del, né? O Del, a gente tá te esperando aqui, Del. Eu vou até mandar essa partezinha pra ele vir aqui. Manda, a gente quer conversar com ele. Inclusive, ele já teve aqui no podcast, mas ficava nos bastidores. Ele ficou nos bastidores. Aí eu falo pra ele, Del, você tem que ir lá pra ser entrevistado. Verdade. Será muito bem-vindo também. Isso aí. É um melhor que o outro que aparece aqui no podcast. Com certeza. E vão vir muitos outros convidados especiais também, assim como o nosso querido Jordan Macedo. Gente, obrigado pela presença aqui de vocês nesse episódio. E a gente volta no próximo. Isso aí. Comentem aí, né, amor? Siga a gente no Instagram e dá o like. Valeu, gente. Tchau, gente. Até o próximo. Até.